Boa noite, caros telespectadores das lives do Futebol Interativo. Bem-vindos a mais uma, essa novamente em parceria com o Marcos Menezes. Já são tantas lives aqui na nossa parceria. E hoje o tema Sub-17, né? Suas características, seus desafios. E com três convidados muito especiais: o Thiago, o Celso, o Lucas. Uma ótima noite para todos, uma ótima live. Lembrando, quanto mais perguntas vocês deixarem, mais interatividade, melhor vai ser nossa live de hoje. Boa noite, Marcos, e uma ótima live para todos. Boa noite, Ayrton. Boa noite ao Celso, boa noite ao Thiago, ao Lucas. Boa noite a todos e a todas que estão assistindo. Meu nome é Marcos Menezes, como o Ayrton colocou, sou professor de Educação Física, treinador desde 2005, de futsal e futebol desde 2007, formado pela FRJ, onde tive o prazer de conhecer o Celso. Fiz a FRJ, fui treinador da futsal feminino por 4 anos e também depois do Botafogo, em parceria com a FRJ. Atualmente estou como coordenador da base do Fênix Queimados, entrando no 4º ano da sua fundação, eu sou um dos fundadores, e hoje nós contamos com mais de 100 atletas, entre a categoria sub-7 ao sub-15, e mais a categoria feminino adulto, ao qual eu sou treinador no futsal, e também nós temos no campo o 11, o 13 e o 15, mais o feminino adulto também, que a gente implementaria no segundo semestre, mas veio aí essa quarentena e mudou um pouco os rumos. Fênix Queimados, como eu coloquei, ela é um projeto que começou há 4 anos atrás, hoje já considera como equipe, disputa a federação, e surtiu a ideia de fazermos algumas ações, tarefas com nossos atletas, e uma delas a live. E em parceria com o Futebol Interativo, começamos a desenvolver, hoje é a 8ª live, com diversos temas. O Lucas fez a primeira live pelo Futebol Interativo comigo, ao qual eu mediei, Lucas com o Neto. Nós estamos agora com a 8ª live, Lucas. E hoje é sobre o Sub-17, categoria tão importante aí também do futebol, e que é um passo também profissional muitas vezes. Muitas vezes o atleta se destaca no Sub-17 e já é alavancado para o profissional. E hoje a gente conta com 3 grandes profissionais que vão se apresentar nesse momento. Eu começo com o Thiago. Thiago, fala um pouquinho da sua trajetória aí, para o público que está assistindo e que vai assistir posteriormente, por favor. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos aí que estão me ouvindo. Boa noite aos companheiros Celso e Lucas, amigos aí já de longa data, amigos de classe. É um prazer estar falando com vocês aqui e já enaltecer a oportunidade da gente compartilhar um pouquinho de experiência e conhecimento. Eu acho que a gente precisa, meio a tudo isso que tem acontecido, de iniciativas como essa, de aproximar e estreitar relações. Eu acho a iniciativa muito bacana. Há 6 horas atrás eu estava como treinador do Sub-17 do Botafogo. A gente passa por um momento muito delicado. Me tornei uma estatística aí nesse processo difícil que a gente tem passado. Notícia bem desagradável também com relação ao massagista lá do Flamengo. Enfim, é importante a gente tentar esparecer um pouco, entender como uma oportunidade de poder viver um pouquinho desse momento aqui com vocês. Sou treinador, estava como treinador de Sub-17 do Botafogo, trabalhava no clube desde 2014, 6 anos e meio, sou formado em Educação Física, trabalhei 7 anos no Volta Redonda Futebol Clube, aqui no Botafogo tive a oportunidade de galgar alguns degraus, começando lá pelo Sub-14, e estou há 4 anos, estava há 4 anos na categoria Sub-17, tendo passado como auxiliar técnico por 2 anos e agora 2 anos como treinador, então acho que tem um pouquinho para contribuir no que eu vejo da categoria, o cenário atual. Espero que a gente possa ter uma troca bacana aí. Show de bola. Celso, você que a gente conheceu lá atrás, FRJ, bastante tempo, 2003, você é 2003-1, você é 2003-2, de lá para cá eu venho acompanhando sua trajetória aí de sucesso e grande carreira. Passa um pouquinho para o público aí, um pouquinho da sua trajetória. Então, boa noite a todo mundo. Boa noite aos amigos, Lucas, Thiago, Marcos. É um prazer estar com vocês aqui. Como você entregou a minha idade, vamos começar lá de trás, né? Em 2003 eu entrei na faculdade, em 2006 me formei. Passei por clubes pequenos do futebol carioca, trabalhei com futsal, fui preparador físico, auxiliar técnico, até conseguir ser treinador na base do América, né? E do América eu fui para o Sendas, que hoje foi Pão de Açúcar, e depois
passou a ser o Grupo Audax, e de lá para o Flamengo, onde eu fiquei quase 5 anos. Saí um pouquinho, trabalhei em alguns clubes menores profissional como auxiliar técnico. Depois voltei para a base no Fluminense. Tive a experiência no Fluminense de dirigir o Sub-17, morar na Eslováquia, passar um pouquinho de frio lá no Projeto Samorim, que foi uma coisa bacana também. Ser auxiliar técnico do Sub-20, treinador interino do Sub-20 por um tempo, até a minha chegada no Vasco. Eu chego no Vasco em 2018. O Carlos Brasil, que já tinha trabalhado comigo no Flamengo, fez o convite. E eu chego no Vasco em 2018 para comandar a categoria Sub-17 e permaneço como treinador da categoria Sub-17 até hoje. Então, um pouquinho aí do cara que está ficando velho aí e viu o Marquinho começar carregando a bola de futsal. Hoje ter o prazer de fazer os cursos da CBF com vocês aí, com o Lucas e com o Thiago. O Thiago lembrou uma passagem importante, só para não me alongar e fechar. A gente confrontava Flamengo e Volta Redonda, e os times do Thiago eram muito corajosos, muito organizados. Eu falei, cara, se prepara que você vai ter uma oportunidade, tudo vai caminhar, né? E o Thiago fez uma boa trajetória no Botafogo aí, e como a gente falou hoje, tudo tem um ciclo, né? Nossa vida é assim o tempo todo. Não só no futebol, na nossa vida, a gente tem início, meio, fim em tudo, então é importante estar preparado para tudo. É complicado. E a gente sabe que quando o Thiago citou também o Jorginho do Flamengo, teve um atleta também, ex-atleta de futsal, o Leco, a gente também tinha um contato com o Leco, o grande Leco também faleceu, então tá pesado. Eu acho que esse momento, mais do que nunca, a gente tem que compartilhar conhecimento, compartilhar esses momentos. E o Thiago eu tive o prazer de conhecer mais de perto lá no curso, ele acompanhou a categoria do Botafogo lá como jogadores dele, foi bem legal. Eu já conhecia o pessoal falar, enfim, eu estou na parceria com o Botafogo, lá nossos atletas de destaque estão no Botafogo, até o Sub-13 nós temos hoje, temos 12 atletas e eu já ouvi falar do Thiago também. Lucas eu conheci lá, tive a oportunidade de conhecer, fizemos trabalho junto, na mesma turma, e já fizemos uma live junto aí um pouquinho, e vai bater mais um papo aí com a gente. Vamos lá, Lucas. Bom, pessoal, boa noite, né? Boa noite, Marquinhos. Muito obrigado pelo convite, né? Estar aqui podendo falar um pouquinho de futebol, né? Boa noite aí, Thiago, Celso, 2 amigos aí de classe, como falou o Celso, mas que seriam os meus próximos 2 adversários agora no Brasileiro. E de última hora, a rodada foi cancelada, né? E eu acabei não indo passar uma semana no Rio de Janeiro para enfrentar Botafogo e Vasco. Né? Vi o time do Thiago umas 20 vezes, do Celso umas 30, mas foi só para aprender um pouquinho mesmo, porque eu acho que esses jogos não vão ter mais. Thiagão, cabeça erguida, vida que segue. Com certeza virão oportunidades gigantes para você, que você é merecedor. Obrigado, meu amigo. Comecei, pessoal, formado em educação física, né? Sempre atuei com futsal. Fui jogador de futsal até 16, 17 anos ali. Campo, eu joguei num nível menor, né? Treinava muito pouco, treinava muito futsal. E o campo, como o time que eu jogava, ele pegava muitos atletas de futsal e apenas jogava, né? Então eu tive pouco treino de campo assim, quando mais novo. Entrei na faculdade ciente de que seria treinador de futsal, mas um convite para fazer um estágio no América acabou mudando um pouquinho os rumos aí da minha vida. Me apaixonei pelo campo, e esse rumo foi para o campo, né? Comecei como estagiário no América, aqui em Minas. No América fiquei mais ou menos 7, 8 anos. Logo fui contratado como preparador físico, depois treinador do Sub-10, até chegar lá no Sub-15, né? No Sub-15, a gente fez uma campanha legal no Mineiro, fizemos uma campanha legal numa competição que tem aqui em BH, que é a BH Cup, que tem no final do ano. E essa competição fez abrir as portas para o Cruzeiro, né? Os jogos são na Toca. E no ano seguinte veio o convite para ser auxiliar do Sub-15 do Cruzeiro. Fiquei no Cruzeiro 5 anos, estava no Sub-15 do Cruzeiro, até o convite do Atlético no ano passado para dirigir aí a categoria Sub-17. Estou há quase um ano aí no Sub-17 do Atlético. Um pouquinho da minha trajetória aí.
Legal. É uma trajetória boa também e mostra que a gente está hoje com 3 convidados de altíssimo nível, né? Pessoal, vamos começar aí com nossos tópicos principais. Quem tiver pergunta, vai fazendo. O Thiago Lacerda já fez uma aí. Nós vamos estar aguardando para poder passar para o momento seguinte dos tópicos que a gente vai trabalhar com vocês, até para poder nortear um pouco o debate e a gente conseguir também ter mais perguntas. E aí eu peço que o Celso comece falando aí um pouquinho das principais características da categoria Sub-17. O que ele vê aí como principais características e para quem está assistindo pode ter como principal característica, né, enfim, da Sub-17, Celso. Bom, vamos lá. Com relação às características, eu trouxe essa categoria já tem, acho que, trabalhei no Flamengo, acho que 1 ano e meio, 2 anos, no Fluminense também em torno de 2 anos, e agora no Vasco 2 e no 3º ano, né? A característica que a adolescência ele tá ganhando força demais, né? Os atletas estão se desenvolvendo e se tornando homens, como a gente falou aqui, deixando o corpo dele um pouco mais próximo do que vai ser no profissional, né? E talvez não com a mesma bagagem, rodagem, experiência do profissional, que consegue dosar, né, muitas vezes a própria intensidade do jogo. Então, eu enxergo um jogo, na categoria Sub-17, um jogo muito, muito intenso, muito dinâmico, um jogo onde a troca de fases é constante e muito rápida, né? Nesse tempo, eu tenho acompanhado excelentes treinadores, acho que a base está cada vez mais surpreendendo nesse quesito, aumentando a velocidade do jogo, aumentando a intensidade dos treinamentos e jogos. Então, eu vejo um jogo guardado os modelos de jogo, né? Porque eu acho que cada um tem a sua particularidade. Eu gosto de um jogo mais técnico, um jogo mais controlado. E por muitas vezes até a gente tem dificuldade de conseguir replicar isso. A gente tem equipes muito intensas na pressão alta, na tentativa de obstruir a construção. Então, eu enxergo na categoria como um jogo muito direto, um jogo rápido, um jogo dinâmico, um jogo onde as fases se alternam muito rápido e a equipe tem que estar muito preparada para isso. Legal. Lucas, se puder complementar aí o Celso, por favor. Tem só uma particularidade, né? A questão aí no Rio é já um pouco diferente daqui em Minas. Aqui em Minas a gente não tem o Sub-16, né? Nem Atlético, nem Cruzeiro, nem América tem o Sub-16, então acaba sendo o primeiro ano que os atletas eles têm que conviver competindo com atletas de um ano mais velho, né? Porque até o Sub-15 eles têm ano a ano aqui em Minas. E isso acaba gerando um certo desconforto, né, em alguns meninos que sempre foram protagonistas, sempre foram titulares, né, e acabam passando por um momento de adaptação, em ter que buscar espaço, em ter que concorrer espaço com atletas um ano mais velho, né? Então, gerenciar isso aí é uma particularidade que a gente tem aqui em Minas, né? Eu sei que no Rio é um pouco diferente, que tem o Sub-16 aí, mas aqui eu vejo muito isso, esse gerenciamento aí dos atletas para fazer com que os atletas Sub-16 mantenham o ímpeto, mantenham a intensidade no dia a dia, para evoluírem e buscarem espaço com o tempo para conseguir competir de igual para igual com os atletas Sub-17. Entendi. E você acha que seria importante, então, ter esse Sub-16? Você vê como importante ter esse Sub-16, então? Acho importantíssimo você conseguir separar um pouquinho ali os meninos que estão subindo do Sub-15, né, para eles terem um tempinho de adaptação maior ao Sub-17, que é um jogo muito diferente do Sub-15. Quem vê jogo de Sub-15 e jogo de Sub-17 parece que é um outro esporte, né, e os meninos, por exemplo, agora com o brasileiro, a gente treinaram um mês, né, para competir contra atletas mais velhos e com um jogo, com um modelo de jogo, um estilo de jogo muito diferente que eles estavam acostumados a jogar no Sub-15. Então tem esse Sub-16 aí, para alguns atletas que têm um pouco mais de dificuldade de amadurecimento, né, que precisam de um ano a mais de amadurecimento para jogar um Sub-17 em alto nível, eu acho importantíssimo. Thiago, você colocou aí que estava 4 anos no Sub-17, se eu não me engano, se eu não tenho certo aqui. Só no Botafogo, né? No Volta Redonda, mais 2, Isso aí.
mais o Volta Redonda. Só 4 anos no último clube. E queria que você pudesse complementar um pouco que os dois colegas colocaram, mas entrasse um pouquinho sobre a evolução e a importância da categoria também na base, tá? A categoria sub-17 na base, essa quase profissionalização. Então, qual seria a importância e a evolução da categoria nesse tempo que você viveu aí de sub-17, de experiência, você vê essa evolução. Eu vou pedir para quem não estiver falando, manter o microfone de... que aí talvez Beleza. A gente não tenha o eco no fundo, tá? Eu esqueci de fazer isso. Eu aprendi com sub-20, falando com nossos amigos, é uma boa ideia. Valeu, pode falar, Thiago. Beleza, Marcos. Complementando um pouco do que o Celso e o Lucas abordaram, muito bem falaram, concordo com o Celso, essas transformações fisiológicas, elas acabam impactando diretamente no jogo, um jogo com característica diferente do 15, como o Lucas disse, e também diferente do sub-20. Só acrescentaria também aí, de alguma maneira, fragilidade psicológica para poder lidar com todas essas nuances. O jogo ele é extremamente intenso e ele caminha para lá do que às vezes foge do controle, né? Tem hora que a partida ela tende para um lado e de repente as coisas mudam. É uma característica também muito comum da categoria, placares com alto número de gols. Eu tenho visto isso ao longo dos últimos anos. Quanto à criação do Sub-16, aqui a gente passou nesse 1 ano e meio não tendo um Sub-16. Isso impactou, ao meu ver, negativamente no processo que a gente passou a não ter parâmetro competitivo dos nossos jogadores. Alguns não tinham lastro de clube, de 15, do sub-15 para baixo, e chegaram recentemente, outros com lastro defasado pelo tempo. 1 ano praticamente sem jogar. Eu acho que todo jogador ele precisa de volume de jogo, o mais frequente possível. E aí acabou que o nosso parâmetro era a estreia do brasileiro. A primeira competição da temporada foi uma estreia de campeonato brasileiro. Com relação ao grau de importância da categoria, eu vejo o sub-17 hoje, a categoria que divide base do profissional, não mais o sub-20, como era um tempo atrás. Acho que isso se dá pela velocidade do mercado. O mercado ele acaba que dita um ritmo, e o mercado ele passa a consumir jogadores cada vez mais novos. A gente tem visto aí jogadores que saem com 17, 18, 19 anos, e isso também gera um impacto aqui no nosso trabalho. Os companheiros aí, o Celso tem alguns exemplos bem recentes, jogadores que já pularam do sub-17 para o profissional, alguns ainda num processo de formação que o tempo, às vezes, não é o suficiente para que isso se reconheça, para que, de fato, dê tempo para que o jogador amadureça. Alguns se adaptam muito bem e são enaltecidos, outros não se adaptam e acabam sendo esquecidos, e acabam que o case sempre vira aquele que acaba sobressaindo no futebol profissional. Vejo uma categoria extremamente visada internamente, extremamente visada no clube, e isso gera alguns fatores que acho que nós aqui, como treinadores e quem trabalha diretamente com a categoria, precisa estar muito atento. Legal. Vou esperar o Celso só. Eu ia passar para o Celso, mas não sei se a internet dele travou lá. Eu ia pedir para o Celso começar, mas eu peço para o Lucas complementar aí um pouquinho do que o Thiago colocou, essa questão da evolução desses anos aí do Sub-17, comparando um pouco que você está em outro estado, né? Como você mesmo falou, não tem o Sub-16, Lucas, mas você vê como que você vê essa evolução do Sub-17 a nível estadual aí e a nível nacional. Microfone. Thiago falou bem aí da evolução do Sub-17, né, de cada dia mais os jogadores saírem do Sub-17 e já serem vendidos ou já estarem no contexto de profissional, né, e isso fez com que a categoria ficasse mais visada mesmo dentro dos clubes, né, uma cobrança cada dia maior, um calendário, vamos falar um pouco mais para frente aí, cada vez maior, né, com jogos televisionados, com cobrança. Então, isso tudo tem impactado no contexto geral, né? Os atletas, eles hoje, é uma categoria que eles fazem o primeiro contrato profissional, né? Então, aí a importância de ter um sub-16, porque com 16 anos, sendo a idade que eles têm a oportunidade de fazer o primeiro contrato,
eles não estarem no contexto principal, não estarem competindo, não estarem jogando, você acaba perdendo um pouco do parâmetro e acaba fazendo um contrato com um atleta, às vezes longo, pelo que ele fez no sub-14, no sub-15, né, e isso pode ser prejudicial para o clube, né. O ideal seria se ele com 16 anos, ao fazer o primeiro contrato, ele está em atividade, ele está mostrando o seu maior potencial naquele momento, o clube tem um pouquinho mais de certeza sobre o que esperar desse atleta no futuro, né. Então, essa categoria, cada ano que passa, ela vem evoluindo muito mesmo, né, e com a Lei Pelé, ela só aumentou pelo fato desse primeiro contato profissional ser nela. Legal. E, Celso, complementa um pouquinho sobre essa evolução, né? Você também tem uma experiência boa aí, né, da base, ter ido para o profissional, voltado para a base. Então, tem essa visão também de como é visto o Sub-17, né, a nível das categorias acima, mas essa evolução que você vê aí no Rio de Janeiro e a nível nacional. Bom, primeiro, desculpa, vocês me ouvem bem agora? Sim. Eu tive que trocar de lugar aqui e gerou um certo... Ô, Celso. Eu acho Celso, uma categoria desculpa, muito... você tá igual o Mauricinho do Flamengo. O Mauricinho do Flamengo rodou a casa dele quase toda. Foi em 4 cômodos. Cara... No 4º cômodo ele conseguiu ir bem, entendeu? Na minha primeira live, os amigos falaram que o problema é a internet de Niterói, né? Que, porra, até atravessar a ponte e tal, chegar... Tem essa brincadeira de quem é do Rio e quem é Niterói, para quem conhece. É. Mas eu já fiz uma aquisição de um pacote novo aí, se Deus quiser, amanhã tá tudo em ordem. Eu acho uma categoria muito valorizada hoje em dia. Acho que não é à toa que os gestores estão botando excelentes profissionais para trabalhar. Concordo com o que foi falado com relação ao contrato, é uma idade fundamental para o contrato, decisiva. E realmente é uma categoria que não tem regra. Não tem regra o jogador passar pelo sub-20 para chegar no profissional. Então, ele pode... eu tive casos no Vasco agora recente. O Bruno Gomes fez o ano todo juvenil como titular. Não chegou a fazer um ano completo no sub-20. Jogador do profissional. Tales fez um ano todo como titular no juvenil. Talvez tenha feito um ano e pouquinho. Profissional. E alguns outros jogadores, né? Então, acho que é uma categoria que realmente você aproxima muito as condições de treinamento, as condições ideais para um atleta se formar, e com isso tem que ser muito valorizado no clube. Acho decisivo. Lucas, fala um pouquinho aí, que você vê aí como maiores desafios, dificuldades da Sub-17. Eu já ouvi muitos treinadores falando que a Sub-17 é a categoria mais difícil de um clube, por algumas questões que depois a gente bate um papo. Mas também na semana passada eu escutei dos treinadores que o Sub-20 é o mais difícil por outra questão. Mas vamos lá. Quais são as maiores dificuldades e desafios da Sub-17, ao seu ver? Só ligar seu microfone. Vamos lá. Eu não posso falar do Sub-20, que eu nunca tive lá. Né? Estive todas as outras, de Sub-10 até agora no Sub-17. Realmente é a mais difícil, é a mais complicada. Né? São atletas que alguns ainda são adolescentes, outros já se acham adultos, né? A questão do contrato, ele algumas vezes pode afetar um pouco mentalmente o atleta, né? Atletas às vezes que dentro da própria casa dele, juntando o salário de mãe e pai, nunca chegou a 2.500, ele acaba, com o primeiro contrato dele, já ganhando 3.500, né? Ele sozinho já ganhando mais que pai e mãe, né? Alguns atletas, aqui a gente tem alguns casos que traz a família para morar na cidade, né? Então a família o atleta acaba sendo o sustento da família, né? E isso tudo a gente sabe que mentalmente afeta, principalmente na cultura do nosso país, que a gente sabe que muitos jogadores aí vêm de uma cultura defasada, né, de poucos estudos. Então a gente sabe que a gente tem que evoluir bastante, né? Essa questão extra-campo aí interfere muito nessa categoria. Outras situações, como eu falei mais cedo, os jogos, né? Os jogos passam a ser televisionados em rede nacional. Isso pode ser muito bom, mas muitas vezes muito ruim, não só quando perde, mas também quando ganha.
né, em hipervalorizar algum atleta ou até subvalorizar algum atleta, né? Quem está assistindo ali nunca assistiu um treino do jogador, nunca nem sabe quem é o jogador, nunca viu um jogo, vai assistir um jogo na televisão, acha que o jogador não sabe nada, ou também que é tudo aquilo e aposta muitas coisas naquele menino, sendo que ele não é ainda, né? Então, esses jogos televisionados também é uma dificuldade que a gente tem, e hoje, aqui em Minas, pelo menos, quem quiser assistir 95% dos jogos do Atlético, ele vai assistir, né? Seja através do Maicujo ou do Sport TV, ou de alguma outra plataforma online. No ano passado, por exemplo, final do Mineiro aqui, a TV Galo transmitiu ao vivo, né? Então, os jogos estão aí, né? Então, quem quiser assistir, assiste, e aí a gente sabe que todo tipo de pessoa assiste o jogo, né? Então, essa cobrança, ela pode ser um pouco benéfica, pode ser benéfica ou não para o atleta. Essa situação do calendário, eu falei, né? Jogos televisionados, o contrato, acho que eu basei muito em cima aí essa questão da categoria. Entendi. Thiago, puder complementar um pouquinho também na sua visão aí, desses anos todos, quais são as maiores dificuldades e desafios da categoria sub-17? Então, eu acredito que os fatores externos, eles contribuem e atrapalham em todas as idades, mas no sub-17 talvez isso seja um pouco mais aflorado, porque tem um fato novo na trajetória deles, uma proximidade com o profissional, né, toda a visibilidade, como o Lucas bem citou, o dinheiro ele começa a estar mais próximo, e alguns valores eu acho que eles passam a ser invertidos, porque o início da prática lá atrás visa se tornar um jogador de futebol profissional pelo amor ao futebol, né? Como todos nós aqui temos. E eu sinto que nesse meio de processo no Sub-17, as pequenas conquistas individuais, e digo que de fato é pequena perto do que eles podem conseguir, elas acabam invertendo essa pirâmide como se fosse o princípio do fim, né? E na verdade ela é só o meio, né? Essas valorizações, elas não representam a conquista principal, que é se tornarem um jogador profissional e daí por diante conseguirem sustentar as suas famílias e viver o sonho deles. Muitos acabam ficando pelo caminho mesmo com muito talento. Outro desafio que eu vejo na categoria é o quanto alguns jogadores acabam se adaptando ao processo, cada um dentro do seu tempo, e acho que isso requer um certo cuidado nosso para não pré-julgar muito cedo, nem para mais, nem para menos. A gente tem alguns casos aí, alguns exemplos de jogadores que terminaram a temporada sendo destaques, sobem muito bem para o sub-20 e no início do processo não eram bem vistos para o clube, ou então subiram com algum olhar já pré-julgado pelo próprio processo, né? E aí diversos fatores podem contribuir para isso, como adaptação fisiológica, a própria adaptação à categoria, alguns conseguem compreender rápido, adaptação a todo esse meio que envolve a categoria, o entendimento do todo. Então eu vejo que de fato é uma categoria bem delicada. Celso, e aí? Você pode complementar aí a questão dos desafios, né? Dificuldades aí que... Então, eu concordo com os amigos. Acho uma idade que a vaidade tá clara, né? Os garotos, eles querem ostentar algumas coisas. Mas, assim, pelo tempo que eu tô, eu percebo também algumas coisas importantes, né? Por exemplo, eu concordo com o Lucas a questão da TV, que existe um lado muito ruim, existe também um lado benéfico, que é uma exposição para a base, né? Para o nosso trabalho também, e que a gente não tinha no passado, né? Concordo muito com relação a essa questão do atleta que passa a receber um salário, ele passa a ter uma condição de família, uma condição que ele não tinha, então isso pode ser muito prejudicial. E o nosso maior desafio para mim na categoria sub-17 é conseguir entender o que o Thiago falou, que o importante esse não é o fim, né? É o meio de um processo para chegar até o profissional que vai ter um reinício.
Então é fundamental a gente fazer eles entenderem que eles estão no meio de uma escada e que eles vão chegar no final do processo e depois eles vão ter que se reinventar de novo. Então ainda tem muita coisa pela frente, né? Acho que é o maior desafio. O Mauricinho colocou, e aí todos concordaram com ele, tanto o Fabinho lá do Internacional, quanto o Valadares, que eles veem o Sub-20 como mais difícil pela questão de estarem remontando a todo momento. A equipe começou a ficar muito boa, sobe 4, 5 profissional. A equipe profissional está precisando de jogador, pega do Sub-20 e desmonta o Sub-20. Então eles entendiam que a maior dificuldade do Sub-20 era por causa disso, né? A categoria vai ser mais difícil. Mas alguns treinadores que eu conversei, tanto na licença B quanto na licença A, colocavam o Sub-17 como uma questão financeira, né? O jogador está muito imaturo, como vocês colocaram aí, e começa a receber uma cifra que ninguém da família recebe, muitas das vezes. E aí, 17 anos, começar a receber 3 mil é complicado para qualquer pessoa, e mais um adolescente, um jovem, que não tem uma estrutura, talvez, familiar, uma estrutura educacional, e aí ele começa a ganhar 3 mil, enfim, possibilidade de sair, possibilidade de, enfim, muitas questões que vão para além do que a gente pensa de só ali no campo, né? Então, acho que tem essas duas coisas. Então, acho que tanto o Sub-17 quanto o Sub-20 podem ser vistos com muitas dificuldades, né? Mas eu não acredito que o Sub-17 bate mais para essa questão de perder aquele craque, perder aquele jogador que seria o diferenciado, seja por ele ser promovido, ou seja por ele perder a cabeça dele e sair do caminho, né? Eles também citaram a questão do calendário. E aí, eu vou pedir para o Celso começar. Só completar a situação aqui da Pode TV, completar. Porque, como eu falei, né, ela tem o lado positivo e o negativo. Um exemplo que ficou claro para mim ano passado foi a seleção Sub-17. Ela começa o ano até bem no Sul-Americano. Eu estava vendo os jogos e a seleção vinha jogando bem, né? Um jogo mal jogado faz parte da categoria, faz parte da idade, né? Um dia ruim dos meninos, perde um clássico para a Argentina e acaba sendo eliminada do Sul-Americano. Nos dias seguintes, a gente acompanhando aí os programas esportivos e tal, e aí essa seleção também sofreu com o que tinha acontecido com a Sub-20 e tal, críticas gigantescas, né? Tem uma crítica que eu até salvei aqui, de um comentarista falando que o Brasil na base estava a nível Venezuela, nível das piores seleções do mundo, que todo mundo encarava o Brasil de igual para igual, descendo a lenha. E a mesma seleção, com a mesma comissão técnica, é campeã mundial no segundo semestre, né, com os mesmos jogadores. Né, e aí a gente entra lá no começo do ano, a subvalorização dos meninos, né, ninguém prestava, os jogadores não eram nada, né, então nem ao céu, nem ao inferno. Né, e no final do ano, com o título, muitos jogadores no Sub-17, após o Mundial, já passaram a integrar elenco de profissional. E será que era isso mesmo? Eu não estava no contexto do clube, não sei. Né? Mas será que era para já ascender a profissional por causa do título mundial? Então a gente tem que ter esse balanço aí, e é uma categoria muito difícil para isso. Então por isso que a TV, algumas vezes, ela pode prejudicar, também como pode ajudar. Né? Muito igual o Celso falou, a valorização do nosso trabalho, mostra mais do nosso trabalho, né? Mas a cabeça dos atletas, muitas vezes, a gente tem que tomar muito cuidado para não mudar. Eu concordo com o Lucas, porque a visibilidade, ela te coloca numa condição de te aproximar da mídia que normalmente cobre o futebol profissional, só que a crítica ela é exatamente no mesmo tom. E sendo no mesmo tom, é complicado administrar e gerir, porque o nosso ambiente, o nosso cenário, ele é completamente diferente do futebol profissional e nem se falam os jogadores. E outra prova também, né, do quanto a categoria ela é volátil, né, é sul-americana e o próprio Mundial Sub-17, jogos que pareciam caminhar para um lado, para vencer e perde, jogos que caminhavam para derrota, como foi aquele da França, e a gente consegue reverter o jogo do México da final, que parecia que a gente levaria com uma certa tranquilidade, foi aquela emoção toda, e a mídia ganhou, vai ao céu, como o Lucas muito bem falou, e perdeu. O trabalho poderia ter todo ido por água abaixo, um trabalho que vinha sendo muito bem feito
ao longo de um ciclo, que a gente se sente representado, inclusive, por isso. Graças a Deus, a gente teve a oportunidade de poder sediar um Mundial aqui e ter tido uma segunda chance de poder mostrar o contrário do que vinha sendo falado. Sim, sim. Celso, está ouvindo a gente direitinho? A sua imagem às vezes trava. Está ouvindo a gente direitinho? Sim. Ah, perfeito. Tranquilo, estou acompanhando bem. Show. Tiago, segue um pouquinho o debate, mas focando um pouco mais na questão do calendário e das questões das competições, né? O pessoal que falou do Sub-20 fez uma crítica que, legal, competição de alto nível, mas está chegando a um ponto de ficar comprometendo o trabalho semanal. Às vezes não tem como ter aquela semana que tinha antes. Então, eles acharam que passaram um pouco do ponto de tantos jogos, tantas competições. Fala um pouquinho como está a Sub-17, em questão de calendário e competições. Eu achei que o calendário da categoria ele evoluiu comparado a anos anteriores, evoluiu no sentido de jogos de qualidade. Eu acho ele só mal distribuído, porque a gente concentra um volume de jogos, pelo menos é a realidade do Rio, eu não sei de outros estados, mas ele concentra um volume de jogo no início e no segundo semestre a gente não tem volume parecido, a não ser que se classifique para poder jogar a Copa do Brasil. Eu inverteria essa relação. Eu acho ruim, principalmente um mês de março, a gente passar a viver uma realidade igual do futebol profissional, onde você precisa construir uma ideia dentro do jogo. A gente não tem tempo, por exemplo, para tentativa e acerto, porque se joga quarta, se joga sábado, e lá se vão 6 meses. E a gente está falando aqui de velocidade na formação, são 6 meses que, de repente, no segundo semestre, diversos atletas que participaram do Brasileiro vão viver exatamente a mesma realidade no Sub-20, por serem promovidos ou direto para o futebol profissional. E não teve nada de construção, a gente está falando ainda de um processo que ele não é o fim, vários jogadores ainda se encontram em formação, e eu acho que o volume ele é muito grande inicialmente, ele poderia ser um pouco mais diluído ao longo do ano, ou pelo menos que invertesse essa ordem Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Lucas, passa um pouquinho na realidade aí de Minas Gerais e também sua visão em relação a nível nacional. Bom, aqui em Minas a gente tem o mineiro bem diluído durante o ano, né? Então a gente acaba não sofrendo tanto como no Rio, né? O Rio a gente sabe que o calendário é apertado, com muitos jogos, muitos clássicos, né? E aqui em Minas ele é um pouco mais diluído. Ele começa no primeiro semestre e ele se arrasta aí até o início de novembro. Então não se fazem tantos jogos, né? Não são todos os fins de semana que tem jogos. Foi esse ano passado, né? A gente conseguia ter alguns fins de semana de folga aí. Mas uma ressalva que eu faço é a classificação da Copa do Brasil. Eu acho que uma coisa que a gente poderia mudar no nosso calendário era isso. Se a gente aumentasse uma fase na Copa do Brasil, daria para ter todos os grandes clubes do Brasil participando através do ranking, mais os clubes que mereçam a vaga através da classificação para o estadual. Por que eu digo isso? Se essa vaga pelo ranking for garantida aos grandes clubes, os grandes clubes conseguem jogar estadual com o Sub-16. E aí seria como eu falei lá no começo da nossa conversa, né, seria uma grande oportunidade para os atletas Sub-16 jogarem o estadual contra equipes do estado Sub-17, né, que teriam um grau de dificuldade um pouco maior para eles, e os atletas Sub-17 em si jogariam as competições nacionais, como o Brasileiro e a Copa do Brasil. Né? Então ficaria um calendário bem equilibrado, dando tempo para você trabalhar, né, treinar, porque são categorias de base, a gente tem que treinar, senão não vamos evoluir o nosso atleta. Então a gente teria tempo para treinar e fazer jogos de nível, né, jogos grandes, coisa que há pouco tempo atrás não tinha, né, a gente tinha jogos só regionais, e uns regionais muito próximos, muito perto dos clássicos, e um ou outro time de menos expressão fazendo um jogo equilibrado. Então a gente faria os jogos grandes para o Sub-17 e faria uns jogos difíceis para o Sub-16 no contexto regional contra o Sub-17. Acho que ficaria legal se essa CBF mudasse uma fase só na Copa do Brasil, dando esse direito de classificação através do ranking para os grandes clubes. Legal, interessante. Marcos, posso só complementar com relação ao calendário, antes de passar para o Celso? Usando um exemplo aqui do Rio, ano passado, né, Celso, se não me engano, a gente parou em outubro, né, o estadual acabou muito cedo, ano passado, para quem chegou à final,
E nós ficamos aí de novembro até março sem jogar. E aí o primeiro jogo da temporada na categoria é um campeonato brasileiro. Isso não acontece em nenhuma outra categoria, inclusive no futebol profissional. Ou seja, o jogo de mais qualidade que você vai ter ao longo da tua temporada, você abre a temporada com ele. Então, eu acho que essa organização ela poderia acontecer de uma forma um pouco mais diluída. E aí, Celso? O microfone. Então, perfeito. O Thiago estava parece que estava pensando no que eu ia falar. Na verdade, eu concordo com o número de competições e gosto do calendário. Só acredito que diluir melhor seria fundamental, né? Vocês me ouvem bem? Sim, sim. Eu tive uma experiência no Sub-20 como interino do Fluminense e eu lembro que em 2 treinos a gente ia só enfrentar o São Paulo do Jardim no Morumbi, né? E assim, a gente teve que estar preparado para aquilo em 2 dias, passar de forma mais inteligente possível o conteúdo que pudesse ser passado para aqueles 2 dias. É lógico que isso não é o ideal para a formação de atletas de 17 anos, né? Mas eu acredito que a gente também tenha que ter essa condensação de informação para que a gente consiga distribuir bem os conteúdos. Nesse caso, propriamente dito do Sub-17, se a gente consegue diluir um pouquinho melhor o campeonato estadual, não batendo tanto com as datas de CBF. Eu conversava muito com o Marquinhos, ano passado, no Vasco, sobre a possibilidade de a gente conseguir fazer na base uma semana quarta e sábado e outra semana sábado só, por exemplo. E a cada 2 semanas você já teria uma semana cheia para trabalho. Isso já ajudaria bastante, entendeu? Então, acho que diluir as datas e equilibrar melhor faria toda a diferença. Apenas isso. Mas as competições estão em alto nível, o calendário para a categoria acho que está muito bom. Só esse equilíbrio melhor de datas mesmo. Não terminar, como o Thiago falou, um estadual no final de outubro e emparelhar tantos jogos com as competições de nível nacional. Legal. Celso, vai continuar contigo aí. Você que teve essa experiência de estar no profissional e voltar. E aí, faça um pouquinho a sua visão sobre a possível. Alguns profissionais colocam que seria interessante ter uma integração do Sub-20 com o profissional. E alguns arriscam dizer que também o Sub-17 podia estar nessa integração, seja no planejamento anual, seja no modelo de jogo, visto que muitos atletas hoje dos 17 já vão jogar competições Sub-20 e daqui a pouco já estão no profissional. E aí, às vezes, eles sentem muita dificuldade quando chegou lá também pela essa distância muito grande de realidade, né, do que vive lá. E na sua visão, passa para a gente aí que você vê se seria interessante ou não é viável, essa integração 17, 20 e profissional do seu planejamento, até mesmo modelo de jogo. Então, acho que existe o plano ideal, né, e o plano da realidade. Acredito que o plano que a gente quer, que a gente sonha, é que todas as categorias estejam no mesmo lugar do profissional, que todo mundo adote a mesma linha de pensamento. Poucas vezes eu vi isso acontecer. Muito difícil, né? A própria correria do profissional, por vezes na base você tem distância de quilométricas para chegar de um CT até o outro. Isso acontece aqui no Rio, por exemplo, Fluminense, base, Xerém, profissional em outro lugar. O Vasco hoje treina com a base em um lugar, profissional em outro. Então, o Flamengo talvez treine com as categorias mais próximas. O Botafogo, não estou ciente da realidade agora, mas acredito que passe pela mesma dificuldade. Então, assim, além da questão da dificuldade de se sentar, conversar e de ter um pensamento alinhado, ainda existe a dificuldade espacial, né? Eu acredito que os clubes que têm a condição de ter todo mundo próximo, isso facilita muito. Aqui no Vasco, o processo de transição é conduzido com o PC Guzmão e é uma realidade bem presente o atleta do Sub-17 participar de treinos do profissional. E isso acho que já facilita bastante para que o atleta chegue mais encorpado, com mais atitude, né? E eu vivenciei isso em outros clubes também. Então, eu acho que hoje o próximo que a gente consegue é ter uma boa relação com o profissional, profissionais capazes de fazer integração com qualidade da base profissional,
Isso é fundamental. Tem que ter um profissional que conhece todo mundo da base e conhece também o profissional para saber como que vai ser feito esse link, né? E aí eu acho que as coisas já começam a melhorar e se aproximar. O plano tópico, de todo mundo pensar igual, de todo mundo reger da mesma forma, eu não acredito. Infelizmente, eu acho muito difícil, a realidade profissional é muito difícil, as trocas constantes. O Sub-20 também está dessa forma. A velocidade do acontecimento dos jogos, da pressão, não permite que a gente tenha esse papo todo dia. Então, um profissional que faça essa transição bem feita, eu acho que já facilita bastante o processo. E aí, Lucas, o que você vê aí em relação a isso, em relação à integração? Bom, aqui em Minas é um pouco diferente a realidade, né? Dessa proximidade, igual o Celso falou. Aqui o Atlético é o mesmo CT, o América é no mesmo CT, e o Cruzeiro, a Toca 1 e a Toca 2 é muito próximo, né? Então facilita muito essa locomoção. Primeira coisa que eu acho que tem que ser uma coisa vinda de cima, né? Não adianta a gente aqui na base ter tudo estruturado, tudo bonitinho, tudo muito bem organizado, se lá em cima não acredita. Eu acho que tem que ser uma coisa vinda de cima. Quando eu cheguei para o Atlético, através do Júnior Chávora, diretor, era esse o pensamento que se via aqui, né? Uma ligação muito forte, ele com o Rui Costa no profissional, e essa ligação muito forte. Houveram mudanças, né? O Rui Costa acabou saindo, e a gente não teve tempo ainda de ver como vai ser a nova realidade nossa, né? Com o Alexandre Matos e o Sampaoli agora como treinador. Né? Como é que vai ser essa proximidade mesmo estando dentro do CT. Né? Hoje o Atlético tem a equipe de transição que é esse elo entre profissional e base, né? Os atletas de mais projeção, alguns atletas de sub-20 já estão nesse tipo de transição, além dos que já estouraram. Né? Antes do Sampaoli chegar, os treinos aconteciam no mesmo horário, né? em campos diferentes, para caso o profissional precisasse de algum atleta, eles estariam ali naquele mesmo horário, prontos para trabalhar. Né? Mas agora eu tenho que ver como é que vai funcionar, né? com o Matos e o Sampaoli agora aqui no comando do profissional. Mas o ideal seria uma ordem de cima mesmo, de cima para baixo, para ter essa unificação, essa proximidade, né? Aqui, o fato de ser no mesmo CT, acho que já ajuda e muito, está tudo muito perto, muito próximo, né? Então essa comunicação aí, se for certinha, se caminhar bem, eu acredito que ela possa funcionar assim. Tiago, tiver algo para complementar nesse sentido, se puder complementar, por favor. Então, Marcos, eu não, sinceramente não tenho opinião formada se de fato eu sou adepto ao fato do profissional seguir a uma mesma ideia da categoria de base. Concordo com o Celso, também não acho que não tenho opinião formada e não acho que seja possível, porque as realidades e as necessidades elas são completamente diferentes, elas já são diferentes no sub-20. Eu acho que o mínimo que tenha de ser feito, e eu já vejo um movimento nesse sentido, é que o processo ele seja mais estreito, mais integrado, pelo menos na relação, e que pelo menos a cultura do clube fosse valorizada. Né? Alguns clubes já apresentam sinais muito positivos no que diz respeito a essa reflexão. Eu acho que o processo ele precisa ser vertical e integrado no inverso, no 17 para baixo, com as demais categorias. E a partir do sub-20, onde o resultado ele passa a ser ainda mais valorizado, a necessidade ela vai dizer a muita coisa, entendeu? Eu acho que a cultura ela precisa estar acima de um todo. Seria um mundo muito ótimo que ao menos a cultura de cada clube, de cada região e cada história fosse valorizada. Mas a gente sabe como as coisas funcionam no futebol profissional e mesmo que nós aqui estivéssemos lá, eu tenho certeza que não faríamos diferente do que vem sendo feito. Marquinhos, pode falar, Celso. Só contar uma história engraçada com relação a isso aí. Um outro mais clube, engraçado, né? mais engraçado que você ficar percorrendo a casa toda, não tem não, hein? Pô, mas agora eu parei, cara. Eu tô no terceiro cômodo e agora tá tudo ok. O Matheus, coitado, ele teve que pegar os brinquedos dele todinho e mudar de cômodo na casa, cara. E aí, vamos lá, né? Em um outro clube, eu tive essa experiência de a comissão do profissional chegou e aí, pô, não, agora a gente vai acompanhar o processo da base de perto
e a gente quer que faça isso, faça aquilo, porra, aí a gente, caralho, tomou um susto, né, meu irmão? Porra, caralho, fudeu, os caras agora vão olhar tudo aqui, né, meu irmão? Tem que tomar cuidado com isso. Cara, foi a última reunião que a gente teve. Foi a primeira e a última. Então, a primeira foi para determinar as diretrizes e a última, porque logo em seguida já começou jogo, e teve troca de comissão, e é difícil, assim. Sim. Eu acho que tem que ser interligado, né? Tem que ter pessoas muito competentes no trabalho da base, pessoas muito competentes no trabalho do profissional, e ter uma ponte. Uma gestão, né? E mais do que tudo isso foi o que o Lucas colocou, né? A gestão, né? Que não vier de cima também, que é algo que vai ficar além daquela comissão que está ali provisória. Porque a gente sabe que toda comissão profissional é provisória, né? Ela está provisória enquanto está ganhando ou enquanto não tem pressão. Tu vê o Thiago tá balançando na quarentena. Toda hora tem programa esportivo falando que o Thiago do Corinthians vai cair. Ou seja, ele vai continuar, vai cair. Ou seja, então tem essa questão. Eu acho que o Thiago colocou, o nosso Thiago colocou, né? Eu falei do Thiago Nunes quer cair. Eu achei balançando, eu nem balancei. Então, mas o Thiago colocou, o Thiago que era do Botafogo colocou, né, que está com a gente no debate, a questão é que talvez mais realista e mais possível seria 17 com as de baixo, né? As de 15, enfim, com a 13. E aí já seria uma transição, talvez, com o que vocês fazem no Vasco, de ter jogadores que treinem no profissional e seja um pouco mais realista esses dois exemplos aí. Ô, Celso, coloca pra gente aí o que eles estão falando para vocês em relação ao calendário esse ano. O Lucas já colocou lá que bobear esse ano não tem mais nada do Sub-17. Mas perguntou, o Thiago Lacerda perguntou, outro Thiago, é o Thiago Lacerda, perguntou qual é o que está se falando no clube aí, nos bastidores, sobre o calendário esse ano, ainda mais que o 2003 pode ficar prejudicado e perder o ano que seria deles. Então, eu já ouvi de tudo com relação a isso, né? Assim como outras notícias também no meio dessa pandemia. Eu acho que tudo que se fala agora é precipitado. Como a gente falou, a gente está num momento agora de tragédia e a velocidade das informações faz com que uma coisa que você fale agora tenha que ser refeita em uma semana, né? Então, eu já ouvi de tudo. Já ouvi do calendário espremido, já ouvi da tentativa de, ano que vem, se fazer um sub-18 e um sub-21 para tentar não perder essas gerações. Então, acho que as próprias pessoas que estão envolvidas com o comando da base, né, com a inteligência, aquelas que vão definir o planejamento do ano, também tem dúvida nesse momento, né? Então, acho uma resposta muito difícil de dar agora. Agora, eu espero, como treinador de base, que a gente tenha competições. Não sei como ainda, mas assim, no passado, a competição de juvenil, ela não era pontos corridos. Os amigos devem ter acompanhado isso. Então, o Lucas mesmo citou a competição de sub-15, o torneio BH Cup. Então, no sub-17, a gente tinha também... no primeiro ano meu no Vasco, a Copa BH foi sub-17, foi em fase de grupo. Então, é uma competição que é muito mais rápido. Consegue juntar a elite do futebol brasileiro para que esses garotos tenham esse estímulo, tenham essa vivência, que é fundamental, porque, para mim, realmente seria uma pena muito grande uma geração passar sem calendário. Eu acho que alguma coisa tem que ser feita, mesmo que seja em 2 meses, em 3 meses. Não precisa ser um quantitativo enorme de jogos, mas bem pensada e bem planejada. A CBF, a federação e o movimento de base para que esses atletas tenham jogos na geração. Sim, sim. O Lucas, complementa aí um pouquinho, mas cita também, eu esqueci de falar para o Celso citar, depois a gente volta para ele, qual a quantidade ideal que o Ulisses perguntou de um plantel sub-17. E aí tem que ser na sua realidade aí, né? Você não tem sub-16, então é tudo junto. Então, em cima da sua realidade aí. Fala um pouquinho sobre essa questão desse calendário, se vocês têm alguma visão aí, o pessoal de Minas fala alguma coisa. E já complementa sobre a questão da quantidade ideal do plantel. Então, vamos lá. Em relação ao regional nosso aqui, como eu falei mais cedo, como ele é um pouco mais espaçado, eu acredito que
que esse ano a gente consiga fazer um estadual aqui no segundo semestre, né? Começando em agosto, como foi feito já há mais tempo aqui em Minas, o Mineiro era só no segundo semestre, uma outra competição no primeiro. Eu acredito que esse ano a gente consegue fazer pelo menos o Mineiro no segundo semestre, aí, com jogos aos fins de semana, precisando um ou outro no meio de semana. Em relação a Brasileiro e Copa do Brasil CBF, igual o Celso falou, é precipitado falar alguma coisa agora, a gente não sabe o que a CBF está pensando, né? Esse deslocamento com atletas jovens, menores de idade, pegando aeroporto, indo de uma cidade para outra, porque a gente está vendo na televisão que uma realidade é muito diferente da outra, né? Por exemplo, aqui em Minas tá muito brando ainda, em compensação São Paulo, no Rio está um pouco mais, né? Então eu não sei como que a CBF vai fazer isso depois do retorno. O Celso falou bem, eu acho que não pode faltar competição, nem que seja lá em dezembro, organizar uma competição de 2, 3 meses aí, para ter essa vivência nacional aí, os atletas 2003. E eu estava esquecendo, o Thiago e o Celso vão lembrar, o Thiago Lacerda é o Thiagão, pô, parceiro nosso lá da Licença B. Mandar um abraço para ele aí. É o Grilo. Obrigado. Hã? E obrigado. É o Grilo. Se fosse responder, eu ia falar. Forte abraço. Grande Grilo, um abraço pro Thiagão aí, fera, treinador aqui de Minas, tendo a Licença B com a gente. Obrigado pela participação, Thiago. Então, em relação ao calendário, acho que é isso, acho que não pode faltar. Mesmo as federações não organizando aí, né, o regional ou o nacional, acho que os clubes não podem parar, né? Tem que tentar um retorno, né, nem que seja para treinar, né? Eu estava conversando com alguns amigos e eu acho que é essencial o treino, né? Mesmo que não tenha competição, os atletas precisam treinar, precisam evoluir enquanto atletas, para eles não perderem o ano, não perderem o processo, né? Então, pensar um pouquinho nisso aí também. Em relação a plantel, né, em como aqui a gente não tem o sub-16, é complicado falar, acho que vai depender aí de gerações para gerações, né? Igual no meu caso aqui no Atlético hoje, a gente tem uma geração 2004, que ela foi muito bem trabalhada dentro do clube, desde lá do sub-13, quando eles chegaram no clube. Então, a gente acabou excedendo um pouquinho esse ano, que a gente sabe que tem muitos jogadores com potencial no 2004 nosso, então vieram muitos atletas do sub-15 no ano passado, né? Então a gente acabou ficando com um pouquinho, mas esse ano, pensando no calendário, né, como eu falei mais cedo, né, esses 2004 jogarem o regional, jogarem o mineiro, né, e os 2003, com alguns 2004, né, atuarem nas competições nacionais, né? Agora com essa pandemia aí, a gente no retorno tem que ver o que vai fazer e tal, para planejar melhor esse elenco, mas para mim o ideal para trabalhar é em torno de 28, 30 atletas no elenco, né? Não muito, que aí você consegue dar uma atenção legal, evoluir individualmente legal cada atleta, né? E evoluir também a equipe com isso. Thiago, antes de você responder, tem aqui a mensagem do Daniel Costa. Eu tenho que mandar aqui, que ele já mandou 3 vezes a mensagem. É para você ler. Eu ia ler, mas é porque achou que eu não ia ler. Thiago, parabéns por conduzir o processo de uma forma organizada e com alto nível no dia a dia do clube. Agregou muito, não só para os atletas, mas também para todos os profissionais do Botafogo. Então, dou os parabéns aí para você aí, pelo profissionalismo que você teve lá e o processo que você conduziu muito bem no Botafogo. Eu que tenho que agradecer a mensagem, porque o sentimento que fica é de gratidão, em meio a todos os sentimentos, né, que obviamente você passa num momento desse, a gratidão ela fica muito forte dentro de mim pela convicção, pela certeza de que fiz o melhor e pela oportunidade de ter trabalhado com profissionais como ele. Certeza que eu saio aí, após 6 anos, uma pessoa e um profissional muito melhor. Com relação a complemento, a questão? Isso, a questão do plantel, foca um pouquinho a questão do plantel. Tá. A questão do plantel, porque a questão do calendário, acho que eles já falaram bem, né? Não tem muita perspectiva, ele falou de estratégias também para o momento, não é isso? Foi que você levantou?
Isso. Se eu não me engano. Tá, então, com relação ao plantel, assim como o Lucas lá, a gente não tem mais sub-16. Desde que eu me tornei treinador do sub-17, eu era o treinador do 16. Quando me tornei treinador no 17, acabou a categoria. Eu passei por esse... Você foi promovido, pô. Você foi promovido. Assumiu as duas. Mas não veio nem um auxiliar, nem um treinador para o sub-16. Então, promovido. E aí eu acumulei as duas lá, e assim como o Lucas, a geração 2004 é uma geração promissora no clube, mas tem os seus poréns, né, por ser uma geração de primeiro ano, né, requer um cuidado, não é fácil você entrar numa competição de cara, como é o Campeonato Brasileiro, só com jogadores primeiro ano. Como eu falei, alguns jogadores eles vão evoluir ao longo do processo, a trajetória lá atrás, ela não vai sustentar o presente, o que a gente vive atualmente. Nós tínhamos 36 jogadores, eu considero muito, tendo em conta o nosso... Acho que é muito para todo mundo, mas tendo em conta o que era o nosso cenário, né, de corpo técnico, de estrutura, eu achava bem pesado, concordo com o Lucas, acho que 28 jogadores, mesmo considerando 2 anos, acho que seria o cenário ideal, se fosse equilibrado o primeiro ano e o segundo ano. Agora, se fossem só um ano, como alguns clubes fazem, como acho que o Vasco faz, em torno de 25 jogadores, 2003, por exemplo, seria um cenário muito bom, ao meu ver. Com relação às estratégias, inicialmente lá no clube a gente tinha, quando eu senti, primeiro estava livre para cada comissão decidir o que faria, porque ninguém tinha muita noção do que se tratava, do que estava para acontecer. E aí a federação logo jogou o estadual para 29 de junho, ou a partir de 29 de junho, se eu não me engano. E eu percebi que a coisa se tratava de algo muito maior e que levaria um tempo. Já não imaginava tanto tempo que está levando. Mas aí decidi respeitar o que a gente estava vendo, logo depois vieram as férias, também respeitei as férias, e a gente estava traçando um planejamento para ações online, mas tendo em vista também que o processo ele ainda vai se alongar, e aí se tratando de competição a coisa ainda continua delicada, eu tinha me organizado para não entrar muito no mérito de tática coletiva, de ideia de jogo, porque imagina se a gente tiver que levar 2 meses discutindo assuntos como esse, e entendi que era uma oportunidade muito grande que a gente tentasse falar um pouco de futebol num todo. A gente acabou de falar de inversão de valores no que diz respeito à prática mesmo, como eles estão enxergando o futebol, então a ideia era tentar abordar esses temas, junto com uma recomendação do clube, que era tentar desenvolver alguma coisa relacionada à tática e técnica individual. E essa era a ideia, tinha um planejamento da preparação física, também de fazer um acompanhamento online e um acompanhamento mais à distância. Agora eu não sei como que vai seguir, mas a coisa ela caminhava para esse pé. E não sei, Thiago, se você teve lá essa experiência, eu vou depois achar quem foi que fez essa pergunta aqui. Como que você lida com um jogador que retorna, né, aquele jogador que vai para o sub-20, que estava se destacando, ele acaba retornando para o sub-17. Como que você lidava com isso? Como você vê essa questão? Então, Marcos, eu passei por isso ano passado com um atleta, ele foi para o sub-20, e quando isso aconteceu, pelas experiências que eu tive, a oportunidade de trabalhar com alguns profissionais, um pouco daquilo que você absorve, reflete e traz para você. Eu usei o argumento da meritocracia, já que um jogador ele foi promovido ao sub-20, a partir do momento que ele retornasse à categoria, seja qual condição fosse, ele retornaria no mesmo estágio que ele foi promovido. Agora, se ele vai se sustentar ao longo do processo, os jogos vão dizer. Então, deixei isso claro tanto para quem foi promovido, mesmo que numa condição de descer frequentemente para poder jogar, quanto para aqueles que ficavam. Optei por ser claro, entendeu? Por ser franco com eles ali, para que eles pudessem compreender a situação, porque acontece de fato jogadores que são promovidos e não conseguem performar na categoria de baixo, mesmo estando num sub-20. E eu acho que esse primeiro julgamento ele não deve ser feito por mim, acho que ele tem que ser oportunizado, ele precisa passar por um momento de adaptação, porque às vezes você é promovido, e o atleta é promovido e ele não é estimulado em cima, ele não tem volume suficiente de jogos, entendeu? E eu acho que a gente tem o papel ali de complementar um pouco da formação dele
com o que foi proposto ali para a gente, né? Mas tentei ser aberto ao elenco quanto a isso. E aí, Lucas? Aproveitar que o Celso está fugindo um pouco lá está tentando vencer a marcação na internet dele, mas vamos lá, prossegue aí. Siga aí sobre a questão do... Exatamente igual o Thiago, né? O atleta ele não pode ser punido por ter sido promovido, né? E é uma situação muito semelhante quando o atleta ele é convocado, né? Ele é convocado, passa ali 2, 3, até um mês na seleção. A gente teve ano passado o Christian, goleiro, que estava na seleção campeão mundial, né? Ele não pode voltar e ser punido, né? Ele tem que voltar na mesma condição que ele foi, seja para o sub-20 ou seja para a seleção, ele tem que voltar. E aí, com o tempo, com os jogos, ele vai merecer ou não continuar naquela situação, né? Conversando individualmente, sempre trazendo o atleta para o seu lado, né? Para ele entender, sendo honesto, né? Conversando diariamente, até as decisões serem tomadas. O Hudson faz uma pergunta, o Hudson é nosso atleta do Sub-11. Ele faz a pergunta ao contrário. Aquele atleta que se destaca no Sub-15, tá lá se destacando muito no Sub-15. Como vocês veem isso? Como vocês fazem lá? Ele sobe para o Sub-17 ou é melhor esperar um pouco ainda e no momento certo, quando ele for mesmo Sub-17, ele subir? Começa com você, Lucas. Bom, vamos lá. Eu acho que depende muito das suas carências na sua equipe, né? Então, se é uma carência muito grande e tem um atleta na categoria de baixo destacando muito, eu não vejo problema nenhum em promovê-lo, né? Mas agora, promovê-lo porque tem se destacado muito, e aí a gente tem que pensar um pouco no processo de formação. Então, eu tenho colocar como exemplo aqui um atacante, né, que tem rendido bem, e o do Sub-15 já está rendendo muito bem, né? Eu não posso subir o do Sub-15 e tirar o espaço do que estava jogando, né, que aí você acaba formando um e onde que o outro entra, né? Então acho que o Sub-15 ele aguarda o momento dele no Sub-15, continua performando bem, né? E o do Sub-17 continua também indo bem. Agora é uma carência muito grande. Nós não temos a posição. Eu não vejo problema nenhum de promover também, pular etapas e dar oportunidade para o menino mais novo. A gente viveu isso aqui ano passado, Marcos. Você passar para o Celso para ele poder falar, e aí eu posso usar como exemplo como foi feito aqui, né? O Celso acompanhou isso aqui dos jogos contra. Eu acho até que não é tão comum um jogador sub-15 estar no sub-17. A gente já falou que o processo ele envolve uma adaptação que é um pouco delicada em todos os cenários. Já para quem tem a idade, imagina para quem tem 15 anos, apenas aí os que são realmente uma grande promessa no clube, eles já não encontram resistência no sub-15 e acabam sendo promovidos. A gente tentou usar o passo da conquista, de dar a primeira oportunidade e observar como seria a reação, né, na tentativa e erro. O Matheus Nascimento, ano passado, esteve com a gente no sub-17, sendo sub-15, ele mais 2 atletas. Eles inicialmente foram no banco, entraram um pouco, deu resposta, voltaram para o sub-15, depois passaram a ter mais minutagem no sub-17, deram resposta, conquistaram um pouco mais de espaço por mérito deles. Se isso também não acontecesse, a gente teria que lidar com a situação na categoria e voltá-lo naturalmente para o sub-15 de um modo que seja franco, né, e feito com todas as mãos no clube. Mas eles foram conquistando o espaço dia a dia, jogo a jogo, provando que eles estavam prontos para poder lidar com o que a categoria proporcionava para eles ali. Então, foi na tentativa do erro e acerto, administrando tudo isso, e eles foram caminhando lentamente. A gente tentou não pular etapas de uma vez só, já tendo em vista que eles estavam ali saltando 2 anos para ter todo o cuidado. Mas era a forma também como o clube enxergava e como eles responderam a cada estímulo que foi dado. Celso, você voltou aí? Fala um pouco Tá sem o som. Vê se tá sem o som. Voltou, Celso. Fala aí. Não. Pode ser algum erro da entrada. Não. Tem que sair e volta entrar de novo. Varanda, né? Tem que entrar e sair de novo. Tem que entrar e sair de novo. Aí não é erro teu, não. É erro do sistema. Fica tranquilo, agora não foi você, não.
Agora não foi ele, não. Agora foi o sistema. Ele entrou e deu aquele erro que eu falei que poderia acontecer, de não escutar ou não sair a voz. Mas aí eu vou passar para vocês, então, já no próximo tópico aqui. O Márcio colocou aqui, ele perguntou, deixa eu ler aqui que a dele está um pouquinho maior. Ele perguntou quais são as características que vocês analisam e têm a percepção de um novo craque que surge no clube para o futebol estadual, regional e nacional, e até mesmo internacional, no Sub-17. Começa aí, Thiago. Deixa eu só tentar entender como é que eu vejo. Eu estou lendo aqui agora, achei. Quais as características que vocês analisam e têm a percepção de um novo craque que surge para o clube, né? A nível estadual, enfim, nacional e até mesmo internacional. É uma avaliação que ela é delicada no sentido de ser precoce. A gente precisa ter muito cuidado com relação a isso, né? Obviamente que não é difícil você perceber algumas características do atleta que você pode pré-julgar que de fato ele é promissor, mas qualquer passo, como eu falei que foram as estratégias utilizadas para os meninos sub-15 no ano passado, com cuidado, com cautela, para ver como eles responderiam, se não respondesse, voltavam para a categoria de baixo. Eu acho que o julgamento do talento, ele precisa ser feito com muito cuidado, para que um jogador que atinja o sub-20 com 18 anos, a gente não venha esperar respostas parecidas com aqueles que têm 20 anos, tendo visto que é uma categoria de 3 anos, que requer adaptação, mesma coisa de um sub-16 para um sub-17, e principalmente daquele da base que é promovido ao futebol profissional. Mas acho que algumas características elas são marcantes quando você julga alguns comportamentos que são essenciais por posição e números apresentados também na categoria, mas esse processo todo, ele é promissor, ponto. Ele não atingiu ainda o futebol profissional e tanto pré-julgar positivamente quanto negativamente pode ser, ao meu ver, um erro muito grande. Lucas, quando você está falando, Lucas, eu só vou tentar chamar o Celso lá no privado, mas eu estou aqui ouvindo vocês. Não, tranquilo. Tá voltando aí, voltou. Celso. Voltou. Bom, vamos lá. Ele fala em craque lá, né? Isso. Quais características vocês analisam de um novo craque? Acho que hoje em dia no futebol mundial, né, ele está cada dia mais requerendo mais situações, mais características para um craque, né? Antigamente, apenas a qualidade técnica você definia um craque. Hoje não. Hoje o atleta ele tem que ser completo. Né? Não adianta ele ser só bom tecnicamente, ter um bom passe, um bom domínio, um bom drible. Se não tiver força, se não tiver velocidade, se ele não tiver força mental, né, ele não vai conseguir ser um craque. Né? O craque hoje em dia é o cara que é o atleta que tem tudo isso. Né? A gente vê hoje em dia vários bons jogadores que têm só força e velocidade, outros bons jogadores que têm mais o lado técnico aflorado, né? Mas o craque, para mim, hoje em dia, é o cara que tem tudo isso. Né? A gente vê o Messi, o Cristiano Ronaldo, o próprio Neymar, né? Esses são craques que têm todos esses aspectos muito fortes, né? Na hora do jogo, do treino. Né? E hoje o lado mental ele tem que ser muito forte, na minha opinião. O jogador mentalmente forte, ele vai trabalhar mais, ele vai evoluir mais e a chance dele chegar longe aumenta um pouco. Celso, você que era um craque lá nas quadras, como que você vê um craque despontando no Sub-17? Pô, tá sem som ainda, Celso. Pô, tô te dando moral, Celso, mas, pô... a sua internet não tá contribuindo, então... Pô, Ayrton, é o sistema ou é a internet dele? Ayrton. Escreve pra gente aí. Mas enquanto o Celso tenta resolver lá e o Ayrton me responde, vamos pro próximo tópico, que a gente não pode parar aqui. Aí o Ayrton vai me responder daqui a pouquinho pelo chat. Acompanha aí, ô Celso. O Ayrton vai dar assistência pelo chat aí. O Thiago, esse ponto aqui eu acho que é fundamental, e por isso eu estava esperando o Celso voltar, eu acho que isso aqui é fundamental para o nosso debate, que é resultado ou formação. Qual deve ser a prioridade e qual é a prioridade de fato nos clubes?
A pergunta ela é delicada, né? Mas para mim a prioridade é formar vencedores. Esse é um ponto. Tô tendo todo o cuidado possível para que as coisas não se extrapolem, né? E assim como os jogadores, as opiniões não sejam formadas de forma muito rasa. Esse é o meu ponto. Acho que dar tranquilidade para o treinador da base trabalhar, tentar entender o todo, estar próximo, né, para que algumas coisas sejam consideradas na hora de se formar uma opinião sobre o todo, que a opinião ela não seja apenas de um fim de semana, apenas de um jogo. Obviamente que o jogo ele traz muitas respostas, mas ele não é o todo. E mais do que isso, precisa estar muito claro o que o clube quer, o que o clube espera da categoria, o que o clube espera do processo como um todo. Acho que para mim isso é fundamental. A gente tem casos de clubes que conseguem lidar muito bem com o processo de formação, de modo que ele não extrapole o resultado imediatista, e hoje vem colhendo frutos, e ao meu ver se tornam cases de sucesso, e a gente precisa dar uma olhada para o que esses clubes que estão olhando dessa forma estão fazendo. Mas queira ou não queira, principalmente o Sub-17 hoje numa realidade tão próxima do futebol profissional, a cobrança pelo resultado ela passa a ser mais aflorada, é compreensível, a gente pode não concordar, mas a gente acaba compreendendo porque os valores eles começam a se aproximar muito mais aqui da nossa realidade no Sub-17. E aí, Lucas? Cara, essa a pergunta que não quer calar, né? Mas eu acho muito fácil responder essa pergunta, falar assim, o ideal é formar ganhando. Eu tenho muito comigo que é formar, cara. A resposta para isso aí, a minha resposta para isso é formar. Né? Óbvio que se você tem um trabalho bem planejado, bem organizado, tem uma captação bem feita, né, que vai te trazer bons atletas, que você tem bons profissionais no comando ali do dia a dia, a tendência é que essa formação ela vai ser, o resultado ele vai acabar aparecendo mais cedo ou mais tarde com essa formação. Né? Mas você semana passada estava com o Fábio Matias e ficou muito claro o trabalho do Inter durante o ano de 2019. Né? O Inter não abriu mão do brasileiro, né? Mas ele não obteve resultado no brasileiro, né? Jogou com uma categoria mais jovem, preocupou naquele momento na formação, né? E os atletas foram muito bem trabalhados, muito bem formados durante o ano e acabaram trazendo o resultado da Copa São Paulo, né? Que foi a consequência de um bom trabalho, uma boa captação, um bom dia a dia de treino. O resultado acabou sendo positivo para eles na Copa São Paulo, né? Porque eles tiveram um bom trabalho, um bom processo de formação durante o ano. Então, para mim, essa resposta é a formação, cara. Nós estamos trabalhando na base, a gente tem que trabalhar o atleta, a gente tem que desenvolver o atleta para formar melhores jogadores. Né? E a resposta, eu te faço uma pergunta. Né? Qual que é o melhor clube formador hoje no Brasil? Né? Hoje, para mim, um dos melhores formadores é o Grêmio. Né? E o que o Grêmio tem conquistado na base nos últimos anos aí? Muito pouco. Em termos de título, muito pouco. Né? Mas você vê jogadores de altíssimo nível jogando em altíssimo nível no profissional dos caras e trazendo retorno financeiro para eles. Né? Um outro bom case é o Flamengo. Mas o Flamengo tem tido resultado também, mas também tem formado muito bem. Celso, Atlético Paranaense, né? Atlético Paranaense, a mesma coisa. O Marquinhos, só enquanto... Então, acho que o Celso não tá... Continua ruim, né? Tenta falar aí, Celso. Não. Você continua tentando. Tenta mais uma vez, pô. Tu é brasileiro, pô. Vai desistir já, pô? Não, pô. Você sabe Libras? Linguagem de sinais. Então, Marquinhos, só para complementar, que eu concordo com o que o Lucas falou, quando eu me refiro a formar vencedores, eu acho que é diferente do formar ganhando. Né? Acho que sim. Formar vencedores é formar jogadores com ambição pela vitória, né? E formar ganhando, ao meu ver, de alguma maneira, você vai atropelar o processo, porque você pode ganhar e não ter processo consolidado. Você pode não estar formando ninguém mesmo meio à vitória. Você pode formar alguns valores, mas você não conclui um processo de formação. Esse é o meu ver.
Só que a mentalidade vencedora, ela precisa estar inserida, tanto na gente, quanto profissionais, e transmitida aos atletas. E não necessariamente as coisas há de acontecer no final de semana ou numa competição e você vir a ganhar. O Lucas muito bem citou o exemplo do Inter, que teve um brasileiro delicadíssimo, só que estava muito forte internamente no clube, que o processo ele era de médio prazo, e culminou com uma vitória na Copa São Paulo, que poderia não ter acontecido numa disputa de pênalti. E não por isso o processo seria perdido. O futebol, às vezes, ele é decidido nos detalhes. O que chama a atenção, o quanto, claro, isso estava internamente dentro do clube, e isso não é comum em diversos processos. Acho que o Celso está com áudio aí. Pô, não é possível, cara. Será que tô mesmo? Tá. Caraca. Que bom estar com vocês, cara. Eu fiquei de castigo, cara. Vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo todo mundo. Já perdi o fio da meada. Já. Aí, agora minha imagem que travou lá. Vocês estão vendo minha imagem ou travou só para mim? Tá travado. Tá travado. O Celso travou minha imagem. Mas agora é melhor você ficar sem imagem mesmo. Ninguém quer te ver, não. Fica tranquilo. Celso, contribui um pouquinho aí sobre a categoria sub-17. Formação ou resultado? Qual deve ser a prioridade e qual é a prioridade no clube? Então, no clube a gente segue um lema de formar vencendo, né? Eu sei que isso é muito difícil e contraditório, por vezes. Concordo com os amigos aí que se eu tivesse que escolher um tema seria formar. Nessa idade eles não estão 100% prontos ainda e acho fundamental que a gente continue evoluindo nas etapas, mas também não vejo como inviável a gente pensar na questão do resultado desde que com bom senso, né? Desde que não seja imediatista ou com decisões tomadas após qualquer jogo. Então, acho que assim, a gente consegue levar com o lema vencedor, mas com certeza o principal canal para mim é a formação. Não tenho a menor dúvida disso. E concordo com o pessoal estava falando também com relação aos clubes que se preparam para formar em um determinado momento para colher depois. Deixa eu só voltar numa ação importante do Matheus, do Sub-15, porque o Thiago percebeu que ele estava pronto quando ele fez 2 gols no meu time. Aí ele percebeu que ele estava pronto. Mas vamos lá. Eu acho que... Marcos, só para fechar o assunto aí, eu concordo plenamente com o que o Thiago falou em relação a formar mentalidade vencedora, né? Isso aí tem que estar no dia a dia, em todas as atividades, no treino. A gente tem que formar vencedores. O jogador tem que querer ganhar sempre, né? Mas cabe a nós, da comissão, trabalhar para o vencer nosso dia do jogo não ser de qualquer forma, né? Ser uma vitória construída com conteúdo, com uma formação legal para os jogadores, para a consequência ela ser a vitória. E Lucas, eu posso complementar isso aí um pouco. Meu primeiro clube no futebol foi o Rio de Janeiro, do professor Enio. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar na Portuguesa. E antes em alguns clubes no futsal. Eu tinha muita mentalidade de formar, eu achava importante o atleta ele trabalhar a bilateralidade, ele saber alguns conceitos, mudar de posição, enfim. Só que aí eu entendi depois de um tempo que é o que vocês colocaram aí. É fundamental formar, mas o vencer, né, o espírito vencedor faz parte da formação. Ele não pode ser a prioridade máxima, vamos vencer a todo custo e atropelando o processo. Mas eu coloquei para os atletas isso na época, né, que eles seriam vistos também por vencer, também por ter aquela vontade de vencer. Enfim, e aí eu acho que no campo eu nunca tive a oportunidade de trabalhar em clube grande. Eu acho que no clube grande então passa mais ainda a entender esse processo. Eles estão num clube grande onde a cobrança profissional vai existir. Saber lidar com isso. E não isso ser um foco principal do trabalho à frente, inclusive, do formar. E o Fabinho, o Mauricinho, na verdade, colocaram muito bem isso, né? Que eu acho que até o Sub-20 é muita formação, porque é um processo que é pro clube, né? Se o clube entender isso, que é o principal, é o clube, a gestão entender isso, eu acho que o trabalho fluiria muito mais, né? A gente teria uma evolução muito maior no futebol. Alguém quer complementar alguma coisa nesse ponto? Tudo ok? Beleza. Pessoal, 1h24 é a live que eu fui mais certinho, contei, claro, com a ajuda de vocês.
mesmo o Celso indo e voltando 383 vezes. O Celso foi indisciplinado, né? O Celso foi meio que... O período do Celso era assim, era de causar, entendeu? O Waka Waka causava bastante o período dele, então... Não tem jeito, né, cara? Tem que ter personalidade até nisso. Mas então, pessoal, tem a parte dinâmica final, o Lucas já participou da dinâmica final, mas muda um pouco, vai mudando. Algumas coisas continuam, mas outras vão mudando, de acordo com o que a gente vai aprendendo também. Mas eu não deixo de fazer, porque os convidados sempre falam, pô, foi muito boa, continua assim. Depois, no final, eu pergunto se é para continuar, e o pessoal gosta desse finalzinho. Quem já assistiu alguma live minha, já sabe mais ou menos qual é a dinâmica. Quem não assistiu, vai pegar de surpresa mesmo. E o Lucas, que participou, não adianta que não é tudo igual, não. Mudou bastante coisa, tá? Já liguei o microfone aqui, ó, para não dar mole. Isso aí, Thiago, liga o microfone também. Pessoal, primeiro é o cartão amarelo e o cartão vermelho. Perde não. Cartão amarelo e cartão vermelho. Vocês vão poder dar o cartão amarelo no primeiro momento, depois o cartão vermelho para algum fato ou para alguém. Isso é a escolha de vocês. Já teve gente que deu para pessoa, tem gente que deu para um fato no futebol e tem gente que deu um fato geral. Para qualquer coisa, não precisa ser só no futebol, tá? Então vocês vão poder dar o cartão amarelo e o cartão vermelho. Mas tem que dar cartão. Tem que dar o cartão amarelo. Tem gente que deu o cartão amarelo e depois frisou que era o terceiro. Já suspendi. O Capelli da seleção brasileira falou isso, ó. É o amarelo, mas é o terceiro já, tá? Já suspendendo o próximo jogo. E eu vou começar com o Lucas, que o Lucas já fez essa dinâmica. Lucas, cartão amarelo. Cartão amarelo para alguém do futebol? Não, você já fez isso, qualquer coisa. Futebol, fora do futebol. Não pode dar pra internet do Celso, não, por exemplo. Entendeu? Porra, aí seria vermelho, né? Vamos lá, Lucas. Cartão amarelo. Cartão amarelo por regulamento da participação na Copa do Brasil. Sub-17, sub-20. Thiago, cartão amarelo. Eu estou na dúvida enquanto é cartão amarelo. Eu acho que o cartão amarelo pode ser para o nosso processo enquanto todo no futebol, um país tão rico, com resultados, com consagrações, e a gente quase que não tem nada produzido aqui. Existe um movimento, mas ele é muito recente. Acho que a gente podia estar... O movimento que está acontecendo, como esse hoje, iniciativas como essa sua, que a pandemia, inclusive, tem estreitado muita coisa, ele já poderia estar acontecendo há um bom tempo atrás. Acho que a gente começa a caminhar lentamente. Por caminhar lentamente, eu dou o cartão amarelo, senão seria, inclusive, vermelho. Mas a gente poderia ter muita coisa já armazenada, produzida, e conteúdo para isso é o que não falta. Produzir mais conteúdo, né? Mais coisa para que a gente possa estudar, né? Celso. Então, o cartão amarelo, para mim, vai para os clubes que ainda não entenderam a base como investimento. Para aqueles lugares que a gente ainda vê como custo, qualquer coisa que tem que se cortar primeiro na base. Esse é meu cartão amarelo. Eu achei, Celso, você falou assim, cartão amarelo para mim. Porque você dá cartão amarelo, pô. Cartão amarelo para mim. O vermelho vai ser para minha internet. Mentira. Mas fala aí, cartão vermelho, Celso. O cartão vermelho é vencer a qualquer custo na base. Eu concordo com os amigos, eu acho que a base ainda é um lugar de se ter ideias, ainda é um lugar de se ter conteúdos e processos, e vencer a qualquer custo, dinamitar os mais fracos fisicamente, fazer um modelo de jogo que a gente vê muita gente fazendo, infelizmente, que é totalmente voltado para o resultado. Esse, para mim, é o cartão vermelho. Para mim, não leva a nada, o futebol brasileiro não desenvolve nada com isso. Lucas, cartão vermelho. Para quem comanda, para quem está no comando de tudo, aí eu não vou falar só de gestores, vou falar de imprensa, vou falar de tudo, que é a imprensa que forma opinião. E, cara, hoje em dia a gente vê cada absurdo aí nas redes sociais, porque são influenciados pela imprensa, que é um absurdo, cara. Hoje em dia ninguém tem paciência para mais nada, ninguém pode colocar mais nada que recebe um monte de críticas. Hoje o povo brasileiro só sabe criticar, cara. Ninguém sabe reconhecer, ninguém acompanha o dia a dia, ninguém sabe por onde as coisas passam para chegar e fazer as críticas, né? Acho que é por isso que a gente tem
não tem formado tanto e buscado o resultado, né? Porque essa mentalidade está muito, muito enraizada na sociedade e no cartão vermelho é para isso. Thiago, cartão vermelho. Marcos, para mim o cartão vermelho vai para aqueles que julgam a formação sem ter o mínimo de conhecimento do que vem sendo construído, dos grandes profissionais que aqui estão, e principalmente dos resultados que têm acontecido na formação atualmente. A gente continua sendo um país que mais exporta. Recentemente o Globo Esporte publicou aí um estudo de 1.600 jogadores que foram para o futebol europeu. Eu acho que é um crime quando se julga a nossa formação e a gente continua exportando jogadores indo para grandes equipes, só que o cenário ele mudou, como eu disse, a velocidade ela está muito maior, isso requer algumas situações, algumas características do jogador ter que se adaptar ao futebol europeu, mas a gente continua sendo grandes formadores. Vejo jogos da base melhor do que o que eu via quando eu comecei a minha trajetória, vejo grandes trabalhos, vejo grandes profissionais e profissionais estes que logo estarão no futebol profissional e capacitados para estarem no futebol profissional. Espero que em outros departamentos, e não apenas o departamento técnico, a gente consiga levar da categoria de base para o futebol profissional esses grandes profissionais que têm atuado. Ô Marcos, posso só quebrar um pouquinho essa rotina aí? Falar em cima do que o Thiago falou? Sabe uma reportagem, uma pesquisa, umas 2 semanas eu recebi no WhatsApp aqui. Uma seleção acho que, se não me engano, os 20 clubes da Série A, os grandes clubes do Brasil, uma seleção com os 11 atletas que atuam no futebol formados em cada clube. Então, uma seleção dos 11 do Atlético, uma seleção dos 11 do Cruzeiro, dos 11 do Botafogo, dos 11 do Vasco. Cara, e cada seleção. E aí eu faço a pergunta: se o futebol brasileiro não tivesse que exportar tanto, será que a gente não teria grandes times aqui, como é o do Barcelona, por exemplo, que tem uma formação muito boa e ainda pode contratar, né? Então, a gente forma muito bem, como o Thiago falou, e só para completar o que o Thiago falou antes. Hoje, o Marcos, acho que os jogadores eles saem cada vez mais novos, é uma realidade. A gente falou do 17 que já pula profissional, o 17 já pula para a Europa, hoje em dia. A Europa passou a consumir mais cedo os nossos jogadores. Sim. E isso não cria uma identificação com o clube, torcida, às vezes imprensa, e outros julgam pelo nível do jogador médio que atua no futebol profissional hoje, que eu também já não acho inferior, mas obviamente quando o jogador médio, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, ele tinha a oportunidade de estar ao lado do jogador de alto nível, naturalmente o nível do jogador médio ele também passava a ser muito maior, o futebol mais vistoso. Mas vejo um cenário diferente. Hoje, os melhores jogadores atuando aqui, eles estão numa faixa de idade de 25, 26 anos, que são os casos raros, 24 anos, como o Everton Cebolinha, que, ao meu ver, é o maior jogador do futebol brasileiro atuando aqui. Mas é um caso que passou despercebido pelo futebol europeu na faixa etária mais consumida. Então, quando a gente conseguir segurar um pouco mais esses jogadores ou entender a velocidade do mercado, a gente vai se dar conta do bom trabalho que vem sendo desenvolvido na base. Sim. Vamos lá, pessoal. Agora é toque sai mesmo. Se prender, a bola vai ser fominha. Então agora é só falar. Depois que eu falar aqui, falou, já posso pro próximo. Não pode ficar muito tempo com a bola, não. Senão não é toque sai. Vamos lá. Eu falo a palavra ou expressão e vocês respondem com palavra ou expressão. Tá bom? Sem muita delonga aí. Vou começar com o Celso, porque vai que a internet dele cai, né? Vamos lá. Celso, tem que suar um pouquinho, Celso. O Mauricinho foi da outra vez, agora é você, pô. Vamos lá. Celso, vamos lá, rapidinho. Amor. Carol e Matheus. Matheus, Lucas. Meu filho, para quem não conhece, é especial. Nasceu com síndrome de Down há 6 anos atrás. E é a maior expressão de amor que existe na vida. Lucas, amor. Família. Thiago, amor. A família, Júlia e Dante, que está para nascer, são sinônimos de amor. Thiago, paixão. Minha profissão. Celso. Paixão é cheiro de grama de manhã, quando chega cedinho no campo,
e tá cortadinho, bonitinho pro treino esperando. E aí tu pode montar o teu treino ali à vontade para começar a trabalhar. Isso é uma paixão que eu tenho, um vício muito grande. Lucas. O jogo. Lucas, futebol. Vício. Celso, futebol. Minha vida, até hoje. Construída Thiago. pelo futebol. É minha vida também. Não vale colar, Thiago. Celso, família. Base. Lucas. Base. Thiago. Acho que a família é a explicação da nossa essência, do nosso ser. Acho que tudo tem um porquê. Lucas, ídolo. Ronaldo Fenômeno. Thiago, ídolo. Rapaz, Ayrton Senna. Celso. Cara, Bernardinho. Celso, saudade. Saudade. Saudade de poder ir e vir. Saudade de poder fazer o que a gente gosta. Lucas, saudade. Trabalhar. Thiago. É poder colocar o pé na rua, né? Thiago, sonho. Sonho em ser realizado na minha profissão. Na verdade, eu vou além, porque eu me sinto realizado na minha profissão, né? Sonho é poder ter a tranquilidade de poder manter minha família vivendo o sonho. Celso, sonho. Uma casa de frente para a praia, trabalhando com futebol que eu amo, mais o meu segundo filho, uma gelada e uma água de coco para passar o tempo. E meus livros. Lucas. Dirigir o time profissional que meu pai torce. Lucas, jogo mais marcante da sua carreira. Meu primeiro título no Sub-14. Quem contra quem? Foi o jogo Cruzeiro Atlético. Foi o primeiro título, meu primeiro trabalho, né, em alto nível, assim. Foi um jogo muito marcante porque foi um domínio muito grande do Cruzeiro que eu estava na época, né? Foi um domínio muito grande e eu tinha acabado de assumir o Sub-14, foi a primeira competição e aquilo me deu uma segurança muito grande para seguir o trabalho e decolar na carreira. Celso, jogo mais marcante. Cara, só um mesmo, Marquinhos? Pode ter 2, 3? Como é que é isso aí? Jogo mais marcante, cara. Então, o meu jogo recentemente me marcou muito. A final do Campeonato Estadual aqui, Vasco Fluminense. E eu percebi o quanto o jogo era feito de detalhes, né? Achei um jogo totalmente igual, equilibrado. Quem acompanhou, o Thiago acompanhou aqui, os confrontos eram muito equilibrados no ano retrasado, no ano de 2018. E São Januário, pro último jogo, ficou lotado, cara. Assim, pro jogo de base, tava lindo demais, a torcida tava linda. E a bola acabou entrando pro Fluminense, um gol de bola parada, quase saindo na linha de fundo já e batendo no meu goleiro, que era um dos melhores jogadores, entrando. Então, eu percebi o quanto a excelência, ela não te garante, né, o resultado. A excelência, ela te garante performance. Os detalhes são muito duros no futebol, né? Esse jogo me marcou muito. Viu, Thiago, que ele prende a bola, né? Fominha. Ele era assim também na faculdade. Mas agora eu vou ter que prender também. Um jogo que me marcou muito aqui, e ele foi uma trajetória logo depois para uma conquista de uma competição. Foi um jogo contra o Vasco, numa competição organizada pela Next, que foi, para começar, a gente inicia a competição perdendo de 4-0, tudo se desenhava para um desastre, e a gente tem que decidir uma última rodada contra o Cruzeiro. Eram 2 jogos no mesmo dia, o Cruzeiro tinha vantagem do empate, o Cruzeiro teve tempo de descanso, porque já estava classificado, a gente só tinha que vencer, e a gente venceu indo no limite, e logo à tarde tinha o jogo contra o Vasco, e o Vasco teve uma manhã mais tranquila, foi uma goleada, depois conseguiu trocar todos os jogadores, e a gente vai para o almoço, eu vi jogador de muleta, jogador que não conseguia andar porque tinha ido no limite contra o Cruzeiro.
e a gente achou que já estava honrado em ter conseguido dar um passo à frente diante de todo o cenário, e a gente conseguiu lá e ainda vencer o Vasco da Gama e logo na sequência ser campeão. Então foi um jogo que me marcou muito. Thiago, melhor treinador do Sub-17. Eu sou muito fã do Felipe Leal, sou suspeito para falar dele, é um amigo, é um cara que eu considero muito enquanto profissional, um cara que eu considero muito enquanto pessoa. A gente tem uma relação muito forte, é um cara que eu me espelho e posso dizer que sou fã. Lucas, melhor treinador do Sub-17. Celso. Deu moral. Celso, melhor treinador do Sub-17. Porra, eu não entendi o que eles fizeram, não, cara. Eu ia falar Celso, porra. Tem que deixar o Sargento pro nosso lado, cara. Mas eu tenho muita gente que eu admiro aí na categoria, né, cara? E o Felipe Leal é um cara que tem sido muito vencedor na categoria. Um só? De novo? Porra, Celso. Bom nome. Eu achei que o Thiago ia falar o Celso ia falar o Lucas ia falar o Thiago, entendeu? Fazer essa giradinha. Mas legal. Vamos lá. Celso, filme ou série? Caralho, nenhum dos dois, cara. Pelo amor de Deus. Eu sou Thiago, imperativo, cara. Não consigo ficar parado. Filme ou série? Thiago. Série. Lucas. Livro. Série. Lucas, música favorita? Gonzaguinha, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Thiago, música favorita? Cara, difícil de responder uma música favorita, cara. Eu vou te responder um estilo. Eu amo samba. Celso. Cara, eu adoro samba e tem uma música que ultimamente tem marcado, I'm the Giant, mas eu não tô lembrando o autor agora. É uma música que me marca bastante. Celso, livro preferido? Livro preferido, alguns. Kiesla, Periodização Tática, Javier Tamariz, gosto muito. Thiago. Cara, Os 11 Anéis, e eu não vou nem falar de livro, mas como é de conhecimento, conteúdo, o que a Universidade de Futebol lá atrás começou a produzir de conteúdo ali foi muito determinante para a minha formação e carreira. Inclusive o depoimento que o Celso citou foi o pontapé para que eu passasse a ter acesso a esse conhecimento, e se eu cheguei aonde cheguei hoje, muito devo à Universidade de Futebol. Olha, eu vou te falar, no dia do treinador sortearam um curso, lá hoje é básico para a gente, né, para falar de princípios, e eu ganhei no dia do treinador, estando lá no Volta Redonda, e ali foi muito determinante para a minha trajetória. Lucas, livro. O Thiago lembrou bem da Universidade de Futebol, lá em 2012, 2011, ali, né? Lia demais também. Mas o que me marcou muito foi o do Bernardinho transformando o suor em ouro. Vamos lá, Lucas. Time de coração. Galo, pô. Gala. Thiago, time de coração ou de infância? Marcos, eu cresci numa família de vascaíno, sou vascaíno de infância, mas ao longo da nossa trajetória do futebol, acho que a gente vai perdendo um pouco o laço. Acho que o Botafogo me fez ser apaixonado por tudo que eu vi aqui de perto, né, por conhecer a história do clube. Não sei te falar que clube eu torço, né, mas eu tenho um amor pelas instituições, né, o Vasco pela história, o Botafogo pelo que eu conheci, pelas pessoas que eu conheci aqui. Procuro novos amores, né? A minha é muito fácil, eu sou América. Ameriquinha tá no meu coração, um clube que eu comecei. O Mauricinho falou isso. Ele era América. Essa é facílima. Mas, ô Marcos, é interessante, cara, igual o Thiago falou aí. Aqui também tem o América, né, cara? E o América foi o clube que me abriu as portas. Eu sou de uma família de americanos também, né? Tenho um carinho gigante pelo América, né? Abriu as portas, meu pai é americano, né? Muitos americanos na família. Fiquei 7 ou 8 anos na América, não lembro muito bem.
Então a gente acaba tendo um carinho muito grande por tudo isso, né? Depois vai 5 anos no Cruzeiro, você acaba tendo um carinho também, agora 1 ano no Galo, né? E cara, igual o Thiago falou, a gente acaba, é difícil se torcer muito assim depois que você vira profissional do futebol, né? Você acaba enfrentando todo mundo toda hora, e essa paixão assim pelo time do coração, ela vai diminuindo, né? E aí vai surgindo outras paixões, outros carinhos, né? Pelas instituições que te recebem muito bem, que te tratam muito bem, e assim segue o jogo. Ô, Marcos, eu tenho paixão por clubes que têm processo sólido. Hoje é o que mais me encanta hoje. Seja no profissional, na base, quando eu vejo essas coisas se refletirem em resultado, como a gente acompanhou no futebol profissional na temporada passada, eu me apaixono. Não, eu coloco o que o Diego colocou para mim. O Diego foi o meu período na faculdade, ele era nutricionista inicialmente, porque ele já tinha formação em nutrição, e aí ele foi do Vasco, Flamengo, enfim, tá lá no Catar, preparador físico do Catar lá, e ele colocou que assim, pô, muda isso aí, que fala que é time de infância. Todos tiveram time de infância, mas que ao longo do futebol foi tendo outros times de coração, né? Enfim, e ele colocou essa citação aí. Eu boto de provocação mesmo para descontrair, porque eu já fui botafoguense doente no momento que eu trabalhei em Botafogo, cantava hino e tudo mais, amigos meus me encontravam na rua assim, pô, mas tu não era tal, pô, tu é Botafogo? Eu falei, pô, eu estou no Botafogo e para mim é a minha maior paixão hoje é o Botafogo. Então acho que se a gente tiver, a gente tem um time nosso lá, e a gente perder no domingo, nosso time pode ganhar de 10, o time de fã pode pegar de 10 que não vai nem estar preocupado, vai estar lá, pô, quebrando a cabeça por que você perdeu a final, perdeu a semifinal, enfim. Então acho que o futebol leva a gente para esse caminho, né? Vamos lá, Celso, coronavírus. Uma tragédia. Isso aí só me permite uma tragédia. Só me permite alongar isso aí. Eu sou de muito sério, muito organizado para sair disso. Thiago. Um presságio, talvez. Lucas. Eu tava pensando em várias coisas aqui. Tristeza, cara. Mas que acho que vai trazer tem trazido já muitas reflexões para a nossa sociedade, que eu acho que está doente. E essa pandemia acho que pode trazer um recado. Eu acho assim, eu vi um meme, né, e que deixou de ser número para se tornar nomes conhecidos. Na verdade, desde o começo, era nome conhecido para alguém, mas cada vez mais tem sido nome conhecido para muita gente. Então, assim, eu já perdi um pai de um atleta, de um ex-atleta meu aqui na ilha, quando eu vi que, cara, como assim? Enfim, pô, falei com ele há pouco tempo, nem sabia que ele estava doente e morreu, pô, o cara há 40 e poucos anos, quase 50, enfim. Então, assim, e outros mais, né? O Leco, enfim, que eu não era amigo dele, mas conhecia e tudo mais, e a gente vai tendo mais nomes conhecidos, mas um grande amigo meu, treinador aqui na ilha, quase foi também, graças a Deus conseguiu recuperar, enfim. Então, acho que foi o que o Celso falou, né? Não é nada qualquer coisa, a mesma coisa que o Lucas falou, questão de reflexão da sociedade que está doente, né? E que o Thiago colocou, né? Presságio aí, acho que amplia aí para muita coisa. E aí, Lucas, mensagem nesse momento aí, para quem assistiu e para quem vai assistir a gente. Cara, eu ia falar isso agora e você veio com essa pergunta. Mensagem. Aproveita esse recado da pandemia. Eu tenho aproveitado o máximo possível, né? Como eu falei mais cedo, eu estava me preparando, eu estava me preparando para passar uma semana no Rio para jogar contra Thiago e Celso, Botafogo e Vasco na época, e ficaria uma semana longe de casa. Eu acho que nunca mais eu vou ter esse tempo que eu estou tendo para curtir a minha filha. Né? Minha esposa ela trabalha no hospital, e eu tenho ficado 24 horas com minha filha sozinho em casa. Acho que eu nunca mais vou ter esse tempo para curtir tanto ela igual eu estou curtindo. E a cada dia que passa, ontem foi aniversário da minha irmã, a semana que vem Dia das Mães, e a cada dia que passa a gente vê o tanto que a família e os amigos são importantes para a gente, o tanto que eles fazem falta do nosso dia a dia. Então, refletir, curtir o máximo possível que a gente tem do lado, como no meu caso a minha esposa e minha filha,
e quando isso tudo acabar, a gente valorizar muito a família e os amigos próximos. Tiago, mensagem nesse momento. A mensagem do Lucas, concordo plenamente. Acrescento um momento de reflexão do que de fato é importante para cada um de nós, né? Cuidar de quem está próximo da gente, cuidar de nós mesmos, que se cada um fizer o nosso papel, a gente pode, em breve, no futuro muito próximo, aí, voltar a fazer o que a gente ama. Hoje o momento, um dia foi bem duro, né, para mim, porque queira ou não queira, a gente nunca está preparado, né, principalmente pelo momento que a gente está passando, mas o sentimento de gratidão, e aí nas minhas reflexões eu fiz questão de deixar isso muito forte comigo, do quanto me sinto fortalecido por ter tido a oportunidade de viver, trabalhar cada momento, cada segundo que eu tive aqui no Botafogo, né? Espero que, meio a tudo isso, famílias sejam preservadas, empregos sejam preservados. Eu sei que o momento ele é extremamente delicado, ele é difícil, mas que a gente tem uma série de outras medidas que possam ser mais brandas, principalmente para quem vai ser mais impactado nesse sentido. Essa é a minha mensagem. Celso. Bom, as mensagens foram maravilhosas, amigos. Como as pessoas que vocês são, Thiago e Lucas, já para finalizar. Eu deixei a mensagem que é o seguinte, Marquinhos, tem mais ou menos 10 anos que eu acordo, para quem conhece aqui Niterói e Rio de Janeiro, né, eu acordo 5 horas da manhã para que eu não possa pegar o trânsito para ir trabalhar. E todo dia eu acordo 5 horas da manhã e todo dia o meu filho está dormindo, já tem 6 anos, né? E nesse último período que eu estou em casa agora, eu consigo ir dormir com ele, contar uma história para ele dormir. E ele acorda e pula em cima de mim para me dar um abraço. E, porra, dadá, papai. E com uma felicidade imensa. Então, muitas das vezes, a gente abre mão das coisas mais importantes da vida através de nossos sonhos. E algumas pessoas pagam por isso. E talvez seja o momento da gente retribuir de maneira muito forte, com muito amor, muito carinho, a quem dá esse apoio para a gente. Show de bola. Antes de agradecer a vocês, eu vou só cumprimentar. Eu também tenho visto isso como uma grande oportunidade. Meu filho nasceu há 3 meses e meio. Então, talvez eu não teria tanto tempo que eu estou tendo com ele se eu tivesse naquele ritmo de domingo a domingo, né? Eu ainda concilio na minha vida profissional de escola com competição. Então, de segunda a sexta é aquela loucura e sábado domingo é aquela loucura de competição, ainda mais como uma coordenação de base, que eu estou naquele meio termo ainda de, né, qual caminho ainda seguir, mas eu tive a oportunidade de coordenar lá e assumir o adulto feminino. Então, é aquela loucura de jogo sábado, seja como coordenador, domingo como treinador e coordenador, enfim. Então, era domingo a domingo, aquela correria que com certeza não estaria tendo nem metade do que eu estou tendo contato com ele. E então, está sendo bom nesse sentido, e a reflexão de que mundo a gente estava construindo, né? Relações que a gente estava construindo, enfim. Então, está sendo muito interessante. E não é um momento qualquer, né? A Olimpíada adiada, o Campeonato Francês já finalizado por antecedência, a NBB hoje cancelada, anunciado com a NBB, por mais que tivesse algumas rodadas, foi cancelada, visando que o melhor seria mesmo a saúde dos atletas e de quem fosse assistir os jogos. Então, assim, assim, vem muito mais coisa por aí, infelizmente. Como você falou, Manaus é o retrato, infelizmente, do que está por vir com muitos estados no Brasil, né? Então, agradecer a presença de vocês, a participação de vocês na live. Lucas, mais uma vez, contribuindo bastante para o debate. Celcinho, que já conheço há década aí. Enfim, Thiago também, que conhecia há pouco tempo, mas já sabia do trabalho que ele tinha e com certeza vou acompanhar mais ainda o trabalho de perto, que outras oportunidades vão aparecer. Um amigo meu, Sandro, treinador de goleiro do Flamengo, também foi desligado com aqueles 62 funcionários. Então, um ótimo treinador de goleiro, enfim, também foi desligado. Então, assim, infelizmente é um momento muito difícil, muito duro, mas que a gente vai superar isso junto e que lá na frente vai dizer que valeu a pena se a gente aprendeu com esse momento, né? Então, muito obrigado ao Futebol Interativo mais uma vez por essa oportunidade. Lembrando que quinta-feira tem uma live sobre treinamento de goleiro com a Paty, que é treinadora do Santos, e o Jober, que é treinador lá no time chinês, indicado pelo Rogério Maia.
Tá? Então, um treinamento aí de goleiro com 2 profissionais, uma mulher e um homem, para debater esse tema também que a gente acha muito importante. Ayrton, brigadão. Obrigado, Marcos. Obrigado, Tiago, Celso, Lucas. Obrigado a vocês que assistiram. Vocês também que deixaram perguntas aqui. Após eu finalizar de enviar as perguntas para vocês, vieram muitos elogios aqui sobre a live de hoje. Então, o pessoal gostou bastante, achou bastante interessante o tema. E acho que a gente acaba discutindo muito sub-20 e acaba não discutindo sub-17. Então, foi uma temática bem, bem interessante mesmo. Só agradecer, desejar uma ótima noite para todos. Também reforçar a importância das mensagens que vocês deixaram agora no final, né, sobre as paralisações das competições, sobre o Covid, enfim, reforçar a importância de todo mundo ficar em casa, se puder, né, se for possível, fique em casa e tente evitar que esse problema seja ainda pior. Obrigado e até a live de quinta-feira. Valeu, um abração. Obrigadão, forte abraço. Thiago obrigado. E Lucas. Abraço para nós, pessoal. Obrigado, pessoal. Prazer. Valeu, um grande abraço.